E no caso de hoje, falar da bem-aventurança acerca daqueles que têm fome e sede de justiça. É interessante que o Senhor Jesus ele usa aqui essa expressão fome e sede. E todos nós sabemos que se tem uma sensação que é desagradável, é você ter fome e ter sede. E eu não estou falando aqui da fome que você fica quando você não toma o café da manhã, ou quando você almoça um pouquinho mais tarde, ou quando você faz um jejum intencional para agradar a Deus, ou um jejum intermitente quando você quer emagrecer. Não é esse tipo de fome. Eu estou falando da fome daquele que não tem o que comer. Daquele que não está sem comer ou beber porque ele quer, mas é porque ele não tem outra opção. Nós estamos falando aqui da fome daquele que está há dias sem se alimentar. Eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca passou por isso, principalmente os mais jovens. Mas é muito possível que os mais velhos já passaram por isso. De você ficar sem se alimentar, de você não ter o que comer. E quem já passou fome sabe o quanto que passar fome é algo insuportável, é algo desagradável. Para que você tenha uma base de como passar fome é algo muito difícil. Alguns escritores vão dizer que na Segunda Guerra Mundial, quando os judeus estavam nos campos de concentração nazistas, naquela situação degradante, humilhante, miserável, e os escritores vão dizer que o assunto que os judeus mais conversavam nos campos de concentração não era sobre liberdade, não era sobre paz, não era sobre o final da guerra, não era sobre as suas famílias. Não que eles não desejassem isso, óbvio que eles desejavam. Mas o assunto que eles mais falavam naquela situação era sobre comida e bebida. E não é porque eles não queriam a liberdade, porque eles não queriam a paz, porque eles não queriam sair daquela situação. É porque quando um ser humano está com muita fome e com muita sede, ele não pensa em mais nada, a não ser em se alimentar. Quando nós estamos com fome, a comida e a bebida se torna algo essencial, se torna algo primordial, se torna a sua prioridade. E é por isso que o Senhor Jesus vai usar aqui essa expressão tão forte, principalmente porque as pessoas daquela época que ouviam essa mensagem de Jesus, eles passavam fome. Eu já disse para os irmãos lá na primeira mensagem que os judeus, na época que Jesus veio ao mundo, eles estavam sendo escravizados por Roma. E eles passavam necessidade, porque Roma escravizava o povo. Então aquelas pessoas sabiam o que era fome. E é muito possível que muitas daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus ali no Sermão da Montanha, estavam com fome. E aí o Senhor Jesus vem e fala, bem-aventurado os que têm fome e sede. Talvez logo de cara eles estranham, falam, mas como assim? Eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou nessa situação. E aí ele completa, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que ele estava falando? A expressão fome e sede aqui quer dizer um desejo intenso. Ter fome e sede é ter um desejo intenso, é ter algo que é prioridade na sua vida. E ele fala, fome e sede de justiça. Por que justiça? Porque Deus é um Deus justo. Deus é a representação perfeita de justiça. A justiça desse mundo, a justiça dessa terra, ela é falha, ela erra, ela não é cumprida, ela é distorcida, mas a justiça de Deus ela é perfeita. Então quando Jesus fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ele está dizendo, bem-aventurado aqueles que têm um desejo intenso de fazer aquilo que é certo, de fazer aquilo que é correto. Melhor dizendo, o desejo intenso de agradar a Deus. Ter fome e sede de justiça é ter um desejo intenso em obedecer à vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus. E quando ele diz fome e sede, é porque esse desejo não pode ser algo secundário. Não pode ser algo assim, quando dá eu faço a vontade de Deus, mas quando não dá eu faço a minha, não. Quando nós temos fome e sede de justiça, fazer a vontade de Deus é algo prioritário nas nossas vidas.
É a nossa principal prioridade. Está no topo de nossa lista. A vontade de Deus deve estar no topo. Por isso que ele diz fome e sede, porque é um desejo intenso. Isso é fome e sede de justiça.